Anthony Edwards está na casa, que tá passando só o melhor arremessador de todos os tempos agora, ó. E aí, irmão, como é que você tá, cara? Bom demais, bom te ver. Pô, bom te ver também, pô. Galera, formigueiro, mano, que vocês não viram a entrada lá embaixo. Será que a gente vai ver um lobo aqui a qualquer momento? Esse é o lobo, irmão? Aqui, irmão. Is Damiris Dantas here? Yes, Damiris Dantas. Mano, tamo infiltrado tipo, dentro da franquia, irmão. Isso aqui é loucura. Isso aqui tu não vê em lugar nenhum. Família, estamos agora dentro do CT dos Lobos. A NBA Brasil tá em primeira mão trazendo o CT do Minnesota Timberwolves, né, mano? What's your name again? I'm Jeff. 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 Jeff's gonna show us around. Hi guys. Let's go. Okay, let's do it. Eu acho que nunca passou na minha cabeça que eu viria pra Minnesota conhecer o Minnesota Timberwolves. Com certeza. Porque, mano, é muito longe de casa. É muito longe, é muito frio. É muito frio. Muito ao norte. Muito ao norte, mano. Será que a gente vai ver um lobo aqui a qualquer momento? Como é que esse é o lobo, irmão? Você já virou Atlanta Hawks ou Esse é é o o Michael Hawks? Jackson. É a mistura dos Hawks com... Lobo péssimo. Então faz o teu. Ih, que lobinho é esse aí também, pô? Contou um pouco da história, né? Que falou que ali era o centro de... O ginásio, né? Onde eles jogavam era o único lugar que eles tinham para treinar. E nos últimos 10 anos, pela organização ter crescido tanto e ter muita gente trabalhando, eles precisavam de mais espaço. E aí eles pegaram esse lugar aqui que era meio que era um cinema, tinha também uns bares, umas baladas aqui que não estava mais funcionando. E eles meio que transformaram em, né, um novo complexo de treinamento, com 2 quadras, com um monte de coisa que a gente vai ver aí agora. This is a spot where we'll do some interviews. We'll do interviews with our broadcasters, some team personnel. So you guys do Media Day here? Like a lot of the content from Media Day? Sometimes. It just depends on kind of what we're doing, but we've hosted a media day out on the court out there and then used this as one of our rooms. Yeah, and so we'll set up a bunch of different sets on the courts out there, and then this will be one of the sets. Or a lot of the times we try to do media and production day across the street at Target Center. Am I cheating if I don't play my... Yellow is brutal. Is that cheating if I don't... Okay, cool. Okay, well, let's go look at the practice facility. Let's go in here. Agora sim, papai. Caraca, irmão. Esse aqui era um cinema antes e eles estavam com a dúvida, né, quando eles pensaram em construir um centro de treinamento aqui, de se o teto ia ser autossuficiente. E é autossuficiente. Não, é o teto original. É ele o teto falou, né? original. E o mais legal é que ele falou que eles mantiveram uma sala de cinema para os meetings. Então, Pra fazer, acho que ele vai tipo, levar a sessão de gente lá. vídeo também, coisas. Você vai estudar o jogo numa tela de Né. cinema. Que isso? É o cinema mesmo? E ele falou que tem um espaço ali atrás onde eles jantam, que às vezes eles até jantam junto. Então você pode ver a Nafisa Collier, que é a estrela do Lynx, comer alguma coisa com Anthony Edwards. Em algum momento da temporada, os dois times se cruzam nesse sentido. At the end of practice, this is where all the players will do different interviews with the different media that are here at the end of each practice day. So they typically got the backdrop here, you got all your different microphones here. So this is where all those interviews will take place right here. Eu sempre fico impressionado quando eu piso numa quadra de NBA como o bagulho é perfeito, mano. Tipo, é muito bonito, mano. Isso aqui que é maneiro, hein? Esse no aqui, ó. Tá ali, ó, últimos 30 dias. É que tá desatualizado. It's not updated, clearly, right? Oh, no, it is. So this is when the links come in, and so it has different tabulations. We have different cameras up inside here, and different ways you can you can go through and do all your spot check. You can do all your shooting drills, and so it keeps tabulations of everything that's going on here. You kind of see down on the opposite end, you see the Timberwolves. Yeah. Who's winning? Who's leading? Looks like Nas is winning. Yeah, Nas Nas is Reed. winning that So is one. that the Yeah. who took the most shots? In 30 days, last 30 days. Ah, mas o Mike Conley é o que tá com o melhor aproveitamento, ó. 72% de aproveitamento de 3 pontos no treino. Mas isso, mano, isso é muito maneiro porque I think it brings a little bit of like competition into the players. For sure, for So sure. It makes Yeah. them want to go like Oh, yeah. harder and shoot more and
Yeah, This is fun. irregardless of your status as a star or a role player or compensation level, everybody loves to compete. And so whether it's just for pride or it's for $1, whatever it may be, everybody's gonna try to win. So these are the cameras who track it, right? Nossa, mano, olha a quantidade de câmera que tem aqui em cima. And so it'll actually, when you shoot on the basket, it'll tell you the like curvature, the arc that you're shooting at, in case you want to get a specific, like if you want to get like 46% or like 45% arc on your shot or something like that. These are our 4 championship trophies, plus our NBA Commissioner's Cup, plus the rings. So each of us staff members each got a ring. So we need one So for you the have thumb. 4. I have 4. I need one for the thumb. So you can use all 5 rings. That is gonna be. O que eu acho mais louco dos anéis é que, tipo, vai subindo de nível. Tipo assim, fica mais fancy. Tipo, 2011, pô, beleza. Bagulho absurdo, lindo. Mas aí 2013, já tá mais como? É, tem um verdinho ali, tem. Aí 2013, quer dizer, não, 2013, 2015. O bagulho tem uns diamantes, tipo, vai só melhorando. Não era do Thunder, ou do OKC, não é o Thunder que, tipo, abria, tinha um anel dentro do anel. Então, tipo, mano, a parada vai só ficando mais Pô, e absurda. eles ganharam só em anos ímpares. É, então. So the Commissioner's Cup is kind of like the NBA Cup? NBA Cup. Like an Yep, in-season same thing. tournament? Same thing. Okay. Yep. That's a nice trophy, though. I'm Caio. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, welcome to minus 45 in Minnesota. You at least have your coat, so that's a good thing. That's a good thing. We're filming for a project called On the Road for NBA Brazil. Who's been your favorite so far? And don't feel like obligated It's to say hard. Minnesota. It's so hard. Minnesota. 'Cause, like being from Brazil, like growing up there and watching the NBA, you just feel like so far away from the teams, the players. So honestly, like every visit we've had is just a special. Like I can't pick one. So this is a weight room, right? It's you know, we basically have guys right now this time of year. Guys come in for pre-practice activation, any sort of injury prevention stuff. They're coming from Aaron. This is the training room, so they'll come from get treatment, and then they come here. We get after it, whatever they need to do. The guys that aren't playing as much will actually get like lifting, and then the guys that are playing more, we'll usually lift them like post game or fine days where, you know, it's a practice day and we can kind of, based on the time of year, whether you're training power, strength, or kind of work capacity, we'll adjust the lift that way. And so we are on where Scott's on the strength and conditioning side, we're on the medical side. Okay. So we are keeping the guys healthy and on the court, dealing with any kind of injuries, whether it be a long-term injury, whether it be a short-term, just a bump or a bruise. So we're kind of the team behind the team. You don't really see us. If you see us on the court, it's a bad day, right? Nice to meet you guys. Thanks for having us. Now, we wanted to actually take a look at that board where you can see like the scores of the players and the like. Yeah, it's called NOAA, and so on every shot it basically tracks how high the ball goes. So there's a perfect amount of arc at 45 degrees is what they have it at, and that's the height of your shot, left, right. It's a negative for left and positive for right. So if you miss -3, that means you're missing a little left. And then distance, so 11 is the perfect amount into the rim. It's actually a little bit off center in the back of the rim. So you get live feedback every shot, you'll see it. Obviously when you shoot one, you know kind of where you missed it. But then over the course of hundreds of thousands of shots, we get all the data of everybody's shots, and we can say, hey, you're missing, you know, 2 to the left a little too much, or you're a little bit long on your shots, or you're short often. I just noticed something crazy. Yeah. Like that screen right there. Yeah. Can we show that on video or? Yeah, for sure. We can. Olha lá, defensive rating tá mostrando aqui, ó, na temporada 9º, nos últimos 5 jogos tá em 20º. Tipo estatísticas defensivas na temporada, pra você saber tipo qual ranking você tá dos 30 times da NBA. E também nos últimos 5 jogos, né? Ó, lá no da direita, ó, você vê que, ó, nos últimos 5 jogos, ó, roubo de bola, porcentagem dos oponentes, porcentagem de rebote do oponente, tá tudo caindo, mano. Então os últimos 5 jogos dos Wolves não foram tão legais. Mas na temporada tá legal. Isso eu acho que é bom pros caras, tipo, às vezes, levar a parada pro pessoal, né? Pô, com certeza. E saber, né? Ter uma jogos, referência. Últimos 5 jogos a gente tá mal nisso, tá mal naquilo. Isso aí eu nunca vi em nenhum outro CT. Maneiro, pô. So over here, this is where it starts our history wall.
different iconic moments through the course of time, starting way back when our inaugural season. So yeah, so we're pretty proud of that. It's an unbeatable record, né? Unbeatable record, yeah. Eles bateram o recorde de público, né, ao longo de uma temporada, e é um recorde que nunca vai ser batido porque é 1 milhão, né, ao longo de uma temporada, e eles jogavam em uma quadra. You said it's a football stadium? This is baseball and football. So home plate is right up here, third base, second base, first base, and then here's the upper level. So the Twins, the Minnesota Twins, the Minnesota Vikings played in the old Metrodome, which is where we played for one season. What's kind of funny is this is me right here. Ali, ó. Right there. Ele tá ali, ó. Yep. And the reason I know that is because it had a bad mullet and a bad mustache. This is kind of one of our first famous players, Isaiah Ryder. He was the first person. I have a card of Isaiah Really? Ryder. Okay, yeah. He was the first one to dunk in a dunk contest underneath his leg. He called it the East Bay Funk Dunk. Like ever? Yeah, in a dunk contest. So he's one, now everybody does it. Yeah, that's Everybody's- normal. Yeah, but he was the first one to really do it. That's when we hosted the All-Star Weekend here way back in 1994-95. I've got a question for you. Sure. Since you've been here for 30 plus years, who's in your opinion, the Minnesota Timberwolves GOAT, like number one? Well, it was for sure KG. I think we have a guy that's going to equal him. You know, so I think he and Ant are probably running pretty close side by side. But What about like Kevin Love? Because Kevin's up there. Yeah, Kevin's yeah. up there too, right? My favorite player of all time is a gentleman by the name of Mark Madsen, other known as Mad Dog. The friendliest, nicest player we have ever had here. You'll see up in my office, I actually have his autographed jersey, one of my 2 autographed jerseys. So, but he and Ant are probably pretty close to the GOATs. Yeah. Is Damiris Dantas here? Yes, Yeah, Damiris yeah. Dantas. Yeah, there she is. Brazil. So, yeah. So obviously we've added to it, and we'll continue to add to our history wall as we go. So hopefully we'll have an additional wall. We need Yeah, more you're space. gonna need more walls. We need I more think. space. Yeah, exactly. Caraca, moleque, olha esse time aqui. Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Jamal Crawford, Taj Paul Gibson. Anthony Pega um Taj Towns. Gibson aqui. Taj Gibson. Esse aqui é o... Mano, Jeff Teague. Qual que era o nome? What was his name? Pô, eu só esqueci o nome dele. O Nemanja Bjelica. Tom. Bielitsa. Shabazz Mohamed. It's him, right? Shabazz Mohamed. Nossa, pô, pega esse trivia aí. You guys are good. You guys are good. NPC, tem um sino aqui também, hein? Será que esse é pra Hustle Play? What is the bell for? Oh, if big sale. Yeah, so JC, if he's one of our sales reps, he may make a big sale. He'll come up here and ring the bell. É que esse aqui é o cara do time de vendas, né? Então ele tá mais perto do sino. Pai, fechou o contratinho ali de vários M's. A galera, bônus, vamos. Mano, tamo infiltrado no... tipo, dentro da franquia, irmão. Os caras trabalham, os caras importantes, estamos conhecendo todo mundo, mano. I love all the decoration. This is great, like all Yes, the bubble yes. heads. So, I was gonna ask, like, who's that? Him. Oh, that's you! No way. So a couple years ago at our 35th anniversary, I didn't know this was going to happen. We had a couple alumni players that were in town. This is awesome. How they got me out of the office. And when I came back, everybody's dying laughing. Everybody's standing at their desk. I'm like, wait, what's going on here? And then everybody holds up the bobblehead. Pro cara ficar 35 anos em um lugar, ele tem que ser muito querido, tá ligado? Daqui a pouco, quando ele aposentar, vai aposentar a camisa. Que isso? É o cinema mesmo? When we moved over here, there were 16 of those, 16 big theaters, regulation. And as you saw in the practice courts, obviously we made those into practice courts, but we said, you know, let's save one theater. We can use this for presentations, which we just did the other day. Or we used to be able to have all staff meetings in here. Our staff has grown so big, now we have to go over to Target Center inside a bigger space. Kind of a cool space, like when the March Madness is going on, we'll go ahead and put the games on TV here. And so you can come in here, have lunch or breakfast or whatever, and just watch some games and stuff too, so yeah. E agora, a gente vai assistir os melhores momentos na estrada, na tela. Assiste aí, pai.
aqui, gente. Show office do homem. So come on in here, guys. Your office? This is my office. Oh. Come on in. Que isso, it's office. a pleasure. The office. So I think I mentioned my favorite player of all time, Mark Madsen, Yeah. who's now the coach at California. I have an Ant jersey from his rookie year. This jersey's fire too. That, The you like green. those? The Aurora green? Yeah. Yeah, for sure. So had to make sure, get you guys one of these. Oh, No. So you're official. Jeff. Moleque, que isso? You're official. Thank you so much. 35. Olha como é que eu era o homem antes. Thank you, Jeff. I Damn, appreciate it. Jeff? So you did have a nasty mustache Oh, yeah. and the mullet. Oh, the mullet and the stash, right? Yeah. Pega o bigode, Aged pega well. o bigode no homem. Just like wine. Vai. Side by Oh, side yeah. here. Yeah. This one? Aí, ó. There we go. Ó. Assinatura do homem. Oh, thank you for the bubble hat. This is crazy. Mano, que loucura, hein? Isso aqui é loucura, irmão. Isso aqui é loucura. Isso aqui tu não vê em lugar nenhum. One of these is gonna stay in the motorhome forever. O teu. O Quê? meu vem pra casa. Tu não tem noção do que acontece. Tipo, mano, a gente assiste NBA, assiste o jogo, assiste os caras no show, mas olha o tanto de coisa que acontece por trás, mano, do... E não só no basquetebol, mas isso de operação, de business, de Tudo, né, comunicação, cara? parceria. É um bagulho absurdo, assim. Mano, que isso, a gente tá literalmente conhecendo a família Minnesota Timberwolves. Todo mundo, ele tá irmão. apresentando pra gente todo Todo mundo. mundo, irmão. É como se ele estivesse apresentando a casa, ou seja, a casa do Minnesota. Se um dia eu for procurar outra profissão, eu acho que eu vou aplicar pra algum trabalho assim, mano. De Num office? Num time da NBA. Pô, deve ser muito maneiro, Deve ser mano. legal, de verdade. Deve ser muito maneiro. Rapaziada, que tour excelente. Thank you so much. Oh, for my the pleasure. experience. My pleasure. My pleasure, guys. Here. Deixa o like aí, pô, pelo amor de Deus. Olha o que a gente trouxe pra vocês, irmão. A casa Os do Minnesota bastidores, hein? Timberwolves. Segredo. Isso aí nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu. Ninguém viu. We got to get you guys to howl like wolves. Oh, yeah, right here. Oh, right here. Não, here. Oh, yeah, for sure. Mano, ele quer que Oh, yeah, eu- we're going to howl like wolves. Howl like wolves. Primeiro, meu câmera, filma aqui a galera trabalhando. A galera trabalhando. E a gente vai uivar com lobos. Vamos os três juntos. Então. 1, 2, 3 e. As bebês faz a fila. Eu quero saber quem que vai torcer pro Golden State Warriors depois desse rolê. Ah, cara, difícil, né, mano? Coitado do Jeff. Eu me sentiria mal pelo Jeff se eu não torcesse pelo Minnesota. Porém, Mas tem é o aquele Gui, né? papo, né, cara? Tem o Gui. Golden State é Brasil. Basquete é uma caixinha de surpresas. Ai, não, mas foi muito louco, mano. Foi muito louco. Poder, tipo, ver a franquia por dentro, tudo o que acontece por trás Das Das câmeras, câmeras. o backstage, os bastidores, né? Sabe o que eu achei da hora, mano? O Jeff apresentou a gente pra todo mundo que passava. Todo Meus mundo, amigos do mano. Brasil, os meus amigos do Brasil. O que mais me surpreendeu, eu acho que foi ver um CT unificado do Minnesota Lynx Eu ia falar isso também. e do Timberwolves. Eu nunca tinha visto isso antes. Né? Fica parecendo uma vibe de time, tipo, time do Brasil, por exemplo. Que, tipo, tem o time feminino, só que eles usam os mesmos facilities, é a mesma lanchonete, o mesmo refeitório. Não, eu acho que o feminino, na verdade, o time feminino de Minnesota é mais vitorioso na história, é mais importante do que o Minnesota Timberwolves. Não, facilmente. Ah, que são ligas. Ganharam 4 títulos. Mano, pensa, os caras nunca chegaram numa final de NBA, mano. Será que vai acontecer? Cara, Fala que a conferência deles é muito forte. é muito forte. Essa conferência aqui, Mas eu acho. se eles passarem pela conferência deles, E os caras estão aí batendo na Eu trave achei já, que mano. no passado ia dar pô, ia ser, muito, Knicks e Minnesota. ia ser uma final É, inédita. mano, porque, pô, o KC sofreu no passado do Denver Nuggets, mano, jogo 7. Tem esse joguinho pra gente ver aí, né, mano? Vai ser bom, mano. Mano, Steph Curry na casa, Gui Santos na casa. Ó, é um jogão também, tá? A gente tá falando muito, sempre falou a viagem inteira de Cavs e Lakers, mas esse aí é um jogão que é real, uma rivalidade. Rivals Week. Tem sido uma rivalidade nos últimos anos, né? Ai, nossa, tá frio lá fora, hein? Vamos se arrumar aí então, se Não, eu quero trocar. tomar um banho. É bom, né? Às vezes. Tomar banho cedo, para tempo de secar. Então, banho rápido.
Banho rápido, hein, mano? Rápido. Frio, quando tu entra assim no quentinho, dá vontade de fazer mais nada, irmão. Mas eu quero também hoje ir pra loja do Minnesota e comprar uma coisinha lá. Eu quero uma peça legal, mano. Os uniformes do Minnesota são absurdos, mano. Mas vamos lá, então. Vamos lá, vamos se arrumar e vamos embora. Eu vou... Banho antes, Não eu... tem como. Só lembrar que vai ter banho antes. Curry. Vai lá. Banho antes, eu... Stephen Curry! Tá rápido, hein, Cara, cara? mas eu não sei pra que eu vou torcer, não, mano. Eu vou torcer Gui Santos, ótimo jogo, mas vitória do Minnesota Timberwolves pro Jeff ficar feliz. Não, pra gente ficar feliz, mano. Você sabe que ele só vai sair daqui a 1 hora, né, irmão? Sim. É pra deixar Logo ele ele tinha que ser o último, velho. Nossa senhora, vai demorar. Olha lá, ó. Ele fica fazendo isso aí e não toma banho, mano. As luzes ó, todas apagadas ainda, tá começando o negócio. Tem o Buddy Hield treinando já, o Gary Payton Jr. do outro lado. Daqui a pouco deve chegar o Gui aí. Ó, enquanto o Felipe Mota tá curtindo a vida lá, courtsidezinho, pre-gamezinho, a gente vai curtir a lojinha, hein? Galera, já estamos na quadra aqui do Minnesota. Hoje vai rolar Minnesota contra Golden State. Hoje vai ter Stephen Curry, Anthony Edwards, Julius Randle, Rudy Gobert, Draymond Green, Jimmy Butler infelizmente machucou, mas tem o Gui Santos. O meu objetivo aqui, cara, acho que eu não tava mirando nenhuma regata, tipo, das outras franquias, assim, porque do Bulls eu tenho uma em casa, a do Orlando tinha aquela lá, só do Minnesota que eu não tenho nada. Tem que ter alguma coisa, irmão. Alguma coisa tem que pegar. Essa cinza e verde é absurda. Eu acho que eu vou de Naz Reid, hein, mano. Mano, tá ligado que o Naz Reid é ídolo aqui, né? A galera ama ele, ama ele. Quais opções temos? Mano, branco e azul são só dessa temporada. Só não tem a que eles vão usar hoje, que é a mais braba. Por quê? Pô, deve ter dado sold out, né, irmão? Pô, e hoje o legal é que a quadra tá toda roxa porque eles vão usar o uniforme da City Edition, né? Que são aqueles uniformes de edição limitada. O Julius Randle tá aquecendo aí, ó. A primeira coisa que eu percebi foi o tênis que ele tá usando. Tá usando um Skechers, que é um tênis, assim, uma marca diferente, assim, que não é muito comum na NBA a galera usar Skechers. Ó, e ele chegou ali, ó. Anthony Edwards tá na casa, veio aquecer. Pô, tá com tênis bonito também, né, mano? Eu acho que para os próximos anos a NBA tá com alguns jogadores que tem a possibilidade de ser a cara da liga, né? E o Anthony Edwards é um desses. É um desses jogadores que nos próximos 10 anos vai ser a cara da liga, junto com o Wembanyama, junto com o Shea. Mas vamos ver o que acontece, né? Esse time do Minnesota, ele é muito promissor, com o Anthony Edwards ainda muito jovem. Moleque, não é por nada não. Eu acho que é a camisa de aquecimento deles, mano. Quando eles usam esse uniforme aqui, ó. Tem o mesmo Nike. Pô, tá absurda. Muito bravo. Eu acho que o nosso amigo Jeff tava falando dessa aqui, a favorita dele, só que branca. Verdade. Porque essa aqui é das antigas, moleque. Segura, tá? Essa aqui tem peso. Anthony Edwards aqui do meu lado. Eu escutei ele falando antes, então eu vou repassar para vocês para curtirem. Deixa o seu like aí, se inscreve e vem acompanhando a gente que o Anthony Edwards que falou, não fui eu não, tá? Foi ele que me disse, baixinho. Aqui tá passando só o melhor arremessador de todos os tempos agora, ó. Deu para pegar esse take aí? Deu para tirar uma fotinha aí juntos? Meu amiguinho Stephen Curry. Chama o VAR aí, ele olhou pra mim ou não olhou? E essa aqui é polêmica e eu não tô nem aí pra opinião de vocês, essa é minha opinião. Stephen Curry é top 3 maiores jogadores da história da NBA. Pelo impacto que ele teve, por ter mudado o jeito de se jogar basquete, Stephen Curry é um dos jogadores mais importantes da história da NBA, isso pode ter certeza. Quem não concorda, pode comentar aí embaixo. Eu tô disposto a debater, pode ser uma opinião polêmica, mas quem acha isso um absurdo, aí tá errado, porque com certeza é algo que pode ser conversado sobre. A galera aqui chegou assim que os portões abriram, 2 horas antes, a fila já tava imensa. Todas as outras arenas, a galera chega com calma depois, né?
Galera, formigueiro, mano, que vocês não viram a entrada lá embaixo. Aí vira toda uma concentração de gente. Tu já foi no TD Garden? Não, TD Garden não. TD Garden, ele tem um metrô na entrada da... Tipo, é uma entrada de metrô. Tipo, mas direto na arena. Direto na arena. Direto na arena. Eu acho que é boa a gente pegar uma comida, você tá com fome já. O Mota com certeza está com fome. Se a gente perguntar pra ele, Mota, vamos comer? Ele vai falar, nossa, agora. Aí, vamos lá então. Você é louco. Vambora. E aí, irmão, como é que você tá, cara? Bom demais, bom te ver. Pô, bom te ver também, pô. Tava relembrando ali antes, ele me perguntou se já jogou contra o Gui, eu falei, já. A gente jogou contra, você lembra onde que foi? Vezes. A gente jogou junto na seleção. Junto na seleção. 16, e eu tenho uns vídeos, cara, de você dançando na... Isso aí você não pode mostrar. Cadê o resto dos caras, estão aí? Eles vão chegar daqui a pouco, vão chegar mais tarde. Vai, fechou. Só terminar de aquecer aqui. Já é. Fechou. Bom aquecimento aí. Agora o Gui tá aquecendo ali a linha dos 3 pontos, né? Tá arremessando de todos os lugares, né? Que ele geralmente arremessa do jogo. Eu vi ele fazendo os exercícios ali de rebote e cesta embaixo, que ele faz bastante isso, ele é muito forte no rebote de ataque. Vi ele treinando lance livre. Ele tá treinando as coisas que ele vai fazer mais tarde no jogo. E é bizarro, né, que ele vem e a quadra esvazia para ele começar o aquecimento. Ele é o único na quadra quando é para ele aquecer. E quem é jogador sabe que tem muita diferença, né? Muito melhor aquecer sozinho na quadra do que quando tem cheio de gente, que aí quando tem muita gente as bolas ficam encostando, tipo, a galera arremessa e as bolas encostam. Você tem que ficar tipo, esperando alguém terminar um lugar antes de poder ir para lá. Quando você tá sozinho, pô, é só a sua bola, tipo, ali entrando na cesta. É a melhor coisa que tem, cara. Ainda mais quando você tem 4 pessoas para pegar seu rebote, para te ajudar. Eu nunca tive isso. Mas aquecer sozinho na quadra é a melhor coisa que tem. Começando de perto, ó. Tá começando aquecimento com a mãozinha esquerda ali. Vários tipos de finalização diferentes. Já fez a bandeja, o gancho, floaterzinho de esquerda. Isso aí é difícil, quem sabe sabe. Aquecendo as duas mãos, né? A esquerda e a direita. Ele tá indo em volta ao garrafão. Uma coisa que eu acho interessante do arremesso do Stephen Curry é que, tipo, a maioria dos técnicos, quando ensinam alguém a arremessar, eles falam para ficar olhando para a cesta a todo momento, né? Você arremessa e continua olhando para a cesta. O Stephen Curry faz algo diferente, ele arremessa e assim que a bola sai da mão dele, ele olha para a bola para ver como que ela saiu da mão, que é uma coisa que os técnicos falam para não fazer, mas ele faz. Então, talvez é uma boa fazer, porque eu sei de outros arremessadores que fazem isso também. Pô, tá pertinho aqui, cara. Absurdo isso. Quem que é esse amigo aqui? Fica amigo dele também, pra ir jantar com o Stephen Curry. Não, deu pra sentir a energia do Steph, né? Não sei se é aura. É aura. 5 minutos, vamos ver, entrevistando com o Mota. Olá. Olha ele aí. Oxi! Olha aí? Do nada, mano. $150? Moleque, sai da frente, irmão. Mano, acho que eu vou ter que te copiar, hein? Não, não vai. Você não vai me copiar, não. Galera, ó quem chegou aqui, ó. Los hermanos. Moleque, a última foi um tiro. Aqui, ó. Bora! Bora, Caio! Pega aí, DPC. Late, DPC. Isso. Cachorrão. NBA na estrada a todo vapor, família. Já conferiu os vídeos aqui do lado? Tem Chicago, Orlando, Minneapolis e Cleveland nessa temporada. É o Brasil no universo da NBA. Então, família, já acessa aí os conteúdos sugeridos e se inscreve aí no canal. Tamo junto!